Voltando aqui com a segunda parte da nossa aula de saúde pública, hoje nós vamos também falar sobre hanseníase. Nessa primeira imagem aqui, a gente está vendo a hanseníase, que é o programa de prevenção, controle e tratamento da hanseníase. Muito bem. O que é hanseníase, né? Qual o conceito de hanseníase? É uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, anteriormente conhecida como lepra. Hoje a gente utiliza o termo hanseníase. Nós vamos ter aqui algumas características da hanseníase. Ela compromete os nervos periféricos. Existe uma perda da sensibilidade cutânea térmica, né? Uma perda da sensibilidade ao calor, perda da sensibilidade dolorosa ou tátil e de força muscular. Ela pode gerar incapacidades físicas permanentes se não tratada, principalmente em mãos, pés, olhos, vou incluir aqui orelhas também. Então a hanseníase era uma doença que há um certo tempo atrás existia um preconceito muito grande contra essas pessoas. As pessoas eram tratadas isoladas em sanatórios, isoladas em lugares que elas não podiam ter contato com outras pessoas. Hoje, graças ao tratamento, graças ao avanço da saúde pública no Brasil, nós hoje tratamos a hanseníase com o paciente em casa, mas o preconceito ainda continua. O diagnóstico, ele é feito, um diagnóstico diferencial, principalmente em lesões da pele. Então, são sinais e sintomas clínicos e históricos, epidemiológicos. Sinais e sintomas que o paciente procura o local por uma mancha que está incomodando, uma mancha que ele está achando que não está melhor, que está aumentando de tamanho, ou que está com uma característica feia, que ele já usou vários remédios e que não melhorou. É feita uma baciloscopia do raspado intradérmico, então um dermatologista, ele faz uma raspagem daquela lesão e encaminha para o laboratório, como uma biópsia, e vamos aguardar ali o que vai crescer, ok? Então, quais os sintomas da hanseníase? São essas manchas que podem ser brancas, umas manchas hipocrômicas que a gente fala, podem ser vermelhas, podem ser marrons. Agora, o que importa, que deve chamar atenção nossa, é quando ocorre a diminuição da sensibilidade ao tato e ao calor naquela área. Então, naquela mancha ocorre uma diminuição do tato e do calor. Então, a gente acaba já chamando atenção para aquela mancha. Podem ocorrer alguns caroços, inchaços em determinadas áreas do corpo, Alguns casos ficam avermelhados e doloridos. Ocorre a sensação de choque, porque como nós vimos, aonde o bacilo, ele acaba atingindo a parte do nervo, a parte nervosa, do sistema nervoso periférico. Então o paciente ele sente sensação de choque ou fisgadas e agulhadas ao longo daquele nervo. Existe a insensibilidade, que é a diminuição da força muscular de olhos, de mãos, de pés. Um outro detalhe importante, que na área daquela lesão, o indivíduo perde pelos. Então, fica uma mancha, que chama atenção. Perde pelos. As glândulas sudoríparas ali, elas são destruídas. Então, não tem o suor naquela área. Então, essas são manchas que devemos encaminhá-los para o atendimento ambulatorial. Existe tratamento para Hansen? Sim, nós já falamos que sim. O que vai ocorrer, no caso do tratamento da Hansen, é porque é um tratamento demorado. E aí a gente acaba batendo de frente com algumas, vamos dizer assim, com algumas barreiras. É aquele paciente que ele enjoa de tomar aquele remédio, ele melhora e ele abandona o tratamento. Então, o tratamento da Hansen, ele vai de 6 meses a 1 ano. Então, é um tratamento longo, E aí, às vezes, a gente já se enrola.
para tomar um antibiótico durante 7 dias, imagina tomar durante 1 ano aquela medicação. Então, a gente precisa orientar muito bem, esclarecer muito bem aquele paciente a importância, né, sobre a importância daquele tratamento para ele e para a família dele. Então, como eu falei, a duração ela vai de 6 meses a 1 ano. Isso vai depender da forma daquela doença. Existem várias formas de bactérias, então vai depender da forma que evoluiu, que vai determinar o tempo de tratamento. Aqui a gente tem o tratamento de 6 meses e aqui o tratamento de 1 ano. Eu queria chamar a atenção de vocês, quando a gente dá uma cartela dessa para um paciente, a gente precisa fazer o que nós chamamos de dosagem assistida. O que é isso? É o que eu tenho certeza que ele está tomando o tratamento. Esses medicamentos são, nessa cartela verde aqui, a gente está vendo 3 comprimidinhos separados. Esses 3 comprimidos, toda vez que eu vou dar uma cartela dessa para o paciente, eu vou fazer ele beber esses 3 comprimidos na minha frente. Essa é a garantia, a dose assistida que a gente chama. É a garantia que eu tenho que ele tomou aquele medicamento. Ele tem uma quantidade maior, né, de medicamentos, de princípio ativo da substância, e mesmo que ele esqueça 1 dia, 2 dias, ele já tem uma dose maior aqui que nós vamos dar como uma dose de ataque. Então, uma cartela, se a gente vai fornecer a cartela, ele vai beber esses comprimidinhos aqui. A mesma coisa nessa segunda cartela. 2, 4, 6 comprimidos. Ele vai ter que tomar os 6 comprimidos de uma vez na minha frente. Então, quando a gente vai dar essa cartela, a gente já leva o copinho com água, já abre aqueles medicamentos, já entrega para ele e observa se ele bebeu. Então, dosagem assistida, ok? Dose assistida nesses medicamentos aqui. O outro programa que também faz parte, né, do programa da saúde pública é o programa de tuberculose. E a tuberculose, qual o conceito que a gente tem? É uma doença pulmonar, mas nem sempre, né? Vamos continuar lendo. Ela é uma infecção bacteriana, é contagiosa e que afeta principalmente os pulmões. Então, por isso que a gente fala muito em tuberculose pulmonar. A maioria dos casos são pulmonares, mas pode se espalhar para outros órgãos do corpo, como ossos, como rins, como meninges, causando uma meningite devido ao bacilo da tuberculose. Então, quando a gente fala em tuberculose, a gente utiliza muito o termo pulmonar, mas precisamos entender que nós temos a tuberculose óssea, a renal, né, a meningia. Então, existem outros tipos. A causa é o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. Por isso que a gente fala muito em BK. O paciente de BK. BK se referindo ao bacilo de Koch. Os sintomas da tuberculose, febre, né? Normalmente essa febre por mais de 15, a febre normalmente ela é noturna ou vespertina, ou o paciente ele reclama que ele acorda com a roupa toda molhada de suor, ok? Então é uma febre que ela vem normalmente no final da tarde para a noite. Vespertina, né, que é o finalzinho da tarde, e noturna. Suor e calafrios, uma dor no peito. Então, principalmente ao respirar, o paciente se queixa dessa dor. Uma tosse com escarro, uma tosse produtiva, né? O paciente ele tosse e sai secreção. Perda do apetite. E aí, devido à perda do apetite, a perda de peso também. Então, o paciente ele reclama pra gente que ele está emagrecendo muito, que a roupa está muito larga e que ele está tendo febre. Isso daí, quanto maior o tempo for passando, né, mais tempo for passando, a piora vai sendo gradativa. Então, a gente precisa ter certeza, né, de eliminar esse diagnóstico o mais rápido possível.
O tratamento da tuberculose é parecido, né? Um pouquinho parecido com o tratamento que a gente viu da Hansen. Porém, nós temos uma diferença aqui. Vamos observar aqui comigo nessa imagem. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Não quer sair. Ah, vou botar ele para cá. Vamos observar aqui. Existe um esquema básico para aquele paciente diagnosticado, né? Primeira vez de tratamento, ele não está numa forma avançada da doença. Então, ele toma primeiro, né, por 2 meses, esses comprimidos. Esses comprimidos são todos, esses medicamentos aqui são acondicionados em 4 comprimidos. Então, ele faz uso desses 4 comprimidos em jejum, todo dia, por 2 meses. Depois desses 2 meses, ele vem para a segunda fase, que nós chamamos, que também são 4 comprimidos. Ele continua com 4 comprimidos, mas diminui os sais, que é rifampicina, agora isoniazida, né? Antes a gente tinha pirazinamida e mais etambutol. Então, é uma carga, né? É uma dose que nós vamos chamar uma dose de ataque. A gente precisa atacar com vantagem aquele micro-organismo. Na segunda fase é uma manutenção, mas continuam os 4 comprimidos, um pouquinho menores, mas durante 4 meses. Então, no total aqui, nós vamos ter 6 meses de tratamento. Esse daqui são esquemas básicos, né? O esquema normal. Quando a gente vem aqui, nós vamos ter alguns esquemas especiais. A gente vai ter aqui alguns esquemas que podem ser individualizados também, dependendo de cada caso. Então, cada caso é um caso. Aquele paciente, por exemplo, quando a gente fala aqui, ó, esquema de falência ou de multiresistência. Então, é aquele paciente que não faz o tratamento com os 6 meses certinho. Então, ele toma 3 meses, ele para, e aí ele começa de novo. Cada vez que o paciente ele para um tratamento, então, se ele tomou 2 meses de tratamento, levou 1 mês para voltar ao médico. Então, a partir de 15 dias sem medicamento, começa-se o esquema novamente. Então, se ele faz uso do medicamento certinho, 2 meses, o 3º mês ele não tomou nada, e aí ele volta lá no posto querendo seu remédio. O que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para a primeira fase, então ele precisa começar o tratamento todo novamente. E aí a gente vai criando um ciclo, né? Se aquela pessoa ela não tiver uma orientação adequada, não pensar que como isso é importante, ela vai abandonar o tratamento. E aí toda vez que ela abandona, ela começa de novo. Toda vez ela começa de novo. Isso vai criando um esquema que a gente fala de falência. E o próprio organismo dela vai se tornando o quê? Multiresistente. De forma que aquele esquema básico para ela não vai servir mais. E aí entra um esquema diferenciado, um esquema especial. E aí um tratamento que poderia ser feito em 6 meses, ele passa para 1 ano. E aí a gente já tem, né, 1 ano e meio, olha. Então, ele teria a primeira fase de ataque por 6 meses, depois de mais a segunda fase de manutenção por 1 ano. Então, daria 1 ano e meio de tratamento. Então, é importante, né, a gente falar com o paciente, a gente chamar o paciente, conversar com ele sério, falar que isso é importante, que se ele abandona aquele tratamento, a volta ela se torna pior, né? O organismo dele vai se tornando resistente. Então, o tratamento da tuberculose, ele é um tratamento que a gente precisa trabalhar muito com a parte de orientação, ok? Aqui a gente está vendo, né, o esquema básico só, né, que eu coloquei. A gente observa aqui o maior, estão vendo? Esse comprimido maior, ele é o da primeira fase, né? Aquela primeira fase, a fase de ataque. Então, ele toma 4 comprimidos desse. A cartela, ela vai... Normalmente, o paciente leva 2 cartelas, que dá para 15 dias, 4 dá para 1 mês. E aí, ele vai tomando aquela cartela. São 4 comprimidos em jejum na parte da manhã.
Na segunda fase, eu falei que os comprimidos eram menorzinhos, a gente tem aqui a segunda fase do medicamento, mas também continuam 4 comprimidos em jejum, a mesma coisa que a gente já tinha falado, ok? Bem, crianças, até a próxima aula. Na semana que vem a gente estará disponibilizando mais uma aula sobre saúde pública, nossa 4ª aula. Fiquem com Deus, um bom final de semana a todos.